Bom dia a todos. Vamos continuar nossa série de cabeça para baixo. Nós intitulamos essa série de cabeça para baixo porque é a frase que talvez descreva nossos sentimentos nessa fase que nós estamos vivendo, nos últimos 6 meses principalmente, com todos os acontecimentos que têm acontecido nos últimos tempos, na nossa vida, na vida do mundo inteiro, não é? E começamos a primeira mensagem falando sobre as dúvidas e as incertezas. Com tudo isso que nós estamos vivendo, tem gerado em nossas vidas muitas dúvidas e incertezas, e isso, se nós não controlarmos ou não lidarmos com o excesso de dúvidas e incertezas, pode nos levar a ter problemas de saúde mental, saúde emocional. E nós entramos na palavra de Deus para ver como Jesus lidou com as incertezas e as dúvidas dos discípulos, e nós vimos Jesus ajudando os discípulos a ter fé e a combater a incerteza do coração deles, especialmente chamando os discípulos a olharem para Ele, fixarem os olhos nele. E também nós aprendemos nessa lição que se nós queremos lidar com as nossas incertezas, nossas dúvidas, a melhor coisa a se fazer é fixar nossos olhos em Jesus. Até mesmo para você que está buscando Jesus, querendo aprender a ser como cristão, esse é o melhor conselho que nós podemos dar para você. Olhar e tentar imitar e aprender com os ensinamentos de Jesus. E também na segunda mensagem, nós falamos sobre o medo. O medo, que é um dos sentimentos que tem nos assolado muito, especialmente nesses últimos meses. E nós falamos que o medo faz parte da nossa vida, foi criado por Deus para nos proteger, para não sermos insensatos, mas nós falamos também que o medo em excesso pode nos trazer problemas muito sérios, pode nos paralisar, pode nos levar à depressão, ao pânico e tudo mais. E nós aprendemos também, através da Bíblia, como Jesus lidou com o medo dos seus discípulos. E nós vimos lá que os discípulos estavam presos numa casa, com medo. Jesus tinha acabado de morrer, mataram Jesus, e ainda não tinha ressuscitado, e eles estavam presos numa casa, e logo em seguida acontece a ressurreição, e Jesus chega para os discípulos e mostra a mão, os braços, os punhos, com os pregos, e falando, provando que ele ressuscitou, e 3 vezes ele fala: a paz esteja com vocês, a paz esteja com vocês, e a paz esteja com vocês. Nos dando a ideia de que se nós realmente focarmos nossos olhos e nos concentrarmos na ressurreição de Jesus, acreditando também que nós vamos ressuscitar e que existe uma perspectiva eterna para nós, que não é só para essa vida, que nós também vamos ressuscitar um dia com Cristo, e isso nos acalma, nos dá paz. Então, para você que talvez esteja me assistindo hoje e tem medo de morrer, não sabe o que vai acontecer com você, se você vai estar com Deus ou não, o convite é para você olhar, aprender de Jesus, saber o que você precisa fazer. Existe um chamado de Jesus para a nossa vida, para nós participarmos com Ele da ressurreição e vivemos com Ele eternamente. Você precisa saber, você precisa descobrir. E se você não sabe como fazer, busque ajuda. Nós temos convidado vocês para poder deixar seu contato aqui nas mensagens, no chat, para podermos entrar em contato com você, para poder ajudar você a descobrir esse caminho. Só há 2 escolhas: ou vamos viver eternamente com Deus, ou sem Deus. Qual você escolhe? E hoje, nessa terceira mensagem, vamos falar sobre e agora. O título de hoje é E agora? Por que nós colocamos esse título? Porque, tudo bem, se você está lidando com as suas incertezas e você decidiu, não, eu vou olhar para Jesus, eu vou colocar meus olhos fixos em Jesus, eu vou aprender de Jesus, e também você está decidido a controlar o seu medo, a lidar com o seu medo, focando os seus olhos na ressurreição, entendendo que nossa vida não é só para esse mundo, que a perspectiva de Deus para nossas vidas é eterna, que nós vamos passar a nossa eternidade ou com Deus ou sem Deus, e a escolha é feita agora, em vida. Se você já decidiu, não, eu quero passar minha eternidade com Deus, eu vou fazer o que for preciso, então, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos ficar sentados, esperando
esse dia chegar, o que nós vamos fazer agora? Vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre o que fazer agora, e justamente pensando na vida dos discípulos. Essa mensagem, eu espero que ajude a todos que estão me ouvindo essa manhã, especialmente para você que é um cristão. Eu acredito que isso vai chamar muito sua atenção hoje de manhã. O que fazer agora? Vamos ver como os discípulos agiram diante de uma situação que parecia ter roubado o norte deles. Parecia ter roubado as esperanças deles, né? Os objetivos deles. Vamos ver juntos lá em Atos 7, versículos 54 até o 60. Antes de lermos aqui, só para ilustrar aqui o contexto, os discípulos, como nós estávamos falando antes, eles estavam antes com medo, porque Jesus tinha acabado de morrer, e eles estavam com medo da perseguição, porque se mataram o mestre, imagina o que não fariam com os discípulos. E aí Jesus aparece até eles, dá esperança para eles, dá a visão para eles, ajuda eles a lidarem com o medo, e eles saem, cheios de coragem para anunciar o Evangelho. E dali para frente, essa missão que eles abraçaram, fez um grande acontecimento, que foi o começo da igreja do primeiro século. Essa igreja que todas as pessoas que querem viver uma igreja verdadeira, olham para ela e tentam imitá-la, né? E os discípulos saíram, e se você ler o livro de Atos, começando do capítulo 1 e 2, e especialmente os primeiros capítulos, você vê que houve um avanço, um início avassalador da igreja. Muitas pessoas se tornaram, foram batizadas, até judeus que saíram do judaísmo para se tornarem cristãos. Isso começou a incomodar muito os religiosos da época, especialmente os fariseus e as autoridades da religião da época, e aí se instaurou uma grande perseguição. E nessa perseguição mataram o líder da igreja, um dos líderes principais da igreja que estava se iniciando ali. Isso está registrado aqui nessa escritura que eu vou ler com vocês agora, em Atos 7, versículo 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, Estevão, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe, Estevão estava pregando e eles queriam impedir Estevão de pregar e prenderam Estevão. Estevão começou a compartilhar a fé dele. Se você ler esse trecho antes do versículo 54, você vai ver que Estevão compartilha a fé dele. Ele fala da história desde o chamado de Moisés até os dias de Jesus. E aí eles ficam furiosos e eles apedrejam até a morte Estevão. Mataram um dos líderes principais da igreja que estava se iniciando. Sabe, os discípulos venceram o medo, as incertezas, e começaram a espalhar as boas novas do Evangelho. E boas novas do Evangelho, o que era? O que é hoje, né? As boas novas é justamente a alegria, né, que eles estavam compartilhando de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para justificar os nossos pecados, e que agora nós podemos ser salvos, não por causa dos nossos méritos, das nossas boas obras ou não, mas por causa da nossa fidelidade a Deus, de sermos fiéis a Jesus, e Ele derramando sobre nós a graça dEle imerecida. Ou seja, por nós mesmos nunca seríamos salvos, mas por causa de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos salvos com a pura misericórdia de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Para você que está aqui me assistindo hoje, a boa notícia do Evangelho é essa para você. Que não importa como você esteja agora, não importa qual pecado você cometeu, se você se arrepender e buscar querer conhecer a Deus e querer segui-lo,
seguir Jesus, Jesus vai derramar sobre você a misericórdia dele e vai salvar você. Essa é a grande notícia do Evangelho. E eles estavam pregando essa notícia no Evangelho lá no começo do primeiro século. A igreja começou a crescer muito, grandes transformações estavam ocorrendo naquela região, pessoas mudando, membros da igreja, das igrejas, das religiões, estavam saindo de suas religiões para se tornarem cristãos e estavam incomodando muita autoridade religiosa da época. Aí acontece algo devastador para a igreja. Matam Estevão, que era um dos líderes principais da igreja que havia se formado. Que tragédia, que notícia aterrorizante para a igreja. Como você receberia essa notícia hoje, se algo parecido acontecesse? Talvez alguns abandonariam a fé, por medo. Talvez outros ficariam calados, escondidos. Talvez com medo de que descobrisse que você é um cristão e também o matasse. Talvez outros fugiriam, está longe. Veja o que acontece com os discípulos daquela época. O que aconteceu com eles. Em Atos capítulo 8, versículo 1 até 3, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Sabe, os discípulos fugiram da perseguição. Eles estavam, imagina, Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, e esse é o começo de uma história incrível também de transformação, estava perseguindo os cristãos ali ferozmente, achando que ele estava fazendo uma coisa boa para Deus. Porque na cabeça dele, os discípulos estavam profanando a religião da época. E eles fugiram, os discípulos se espalharam. Imagina uma igreja que estava se formando, estavam se unindo, de repente teve que se espalhar. Porque desencadeou uma grande perseguição. Estavam arrastando cristãos de suas casas para a rua, batendo, matando. Coisas terríveis estavam acontecendo. Sabe, hoje, irmãos, nós não estamos sendo, irmãos e amigos que estão aqui me assistindo hoje de manhã, nós não estamos sendo perseguidos por nenhuma autoridade terrena querendo nos calar porque estamos falando de Jesus. Mas há autoridades espirituais do mal querendo, sim, nos calar e nos dispersar. Sabe, já fazem quase 6 meses que nós não nos reunimos como igreja, num local. Estamos reunidos virtualmente, mas como fisicamente não temos nos reunido. Isso, de certa forma, nós estamos tentando usar todos os meios possíveis para nos encorajar e nos unir, mas, sem dúvida, essa dispersão que temos tido na igreja não nos ajuda espiritualmente. Eu não vejo a hora de poder voltar para estar com os irmãos, poder estar unido com os irmãos, poder abraçar os irmãos, né? Quando surgir essa vacina. Lógico que em breve vamos estar juntos, mas talvez ainda não vamos poder nos abraçar. Mas, de certa forma, também estamos vivendo uma certa dispersão. Assim como esses discípulos foram dispersos, pois há uma ameaça, né? Desse maldito vírus querendo nos matar. Nós não temos uma perseguição física de alguém querendo nos matar porque estamos propagando o Evangelho, mas existe uma ameaça real de um vírus querendo nos matar por outros motivos. Também e isso tem nos levado a nos dispersar de certa forma. Eu sei que muitos estão se esforçando para se manter conectados, unidos de forma virtual. E eu quero incentivar você a continuar, a fazer todo o possível para encurtar as distâncias, porque isso tem um teor de saúde espiritual, nos traz saúde espiritual. Nós não fomos feitos para ficar isolados, nem desconectados. Deus nos fez para vivermos em união, em comunhão. E a pergunta que vem agora para nós é: e agora? O que nós vamos fazer? E agora?
Sabe, vamos ver o que os discípulos fizeram nessa dispersão e aprender com eles. Eles fizeram algo incrível nessa dispersão que tiveram e eu queria encorajar vocês para nós termos a mesma atitude. Olha só em Atos 8, versículo 4 e 5, fala assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Os cristãos se espalharam e foram viver suas vidinhas de forma confortável e egoísta. Foi isso? Não. Não foi isso que eles fizeram. Eles não se espalharam para viver sua vida egoísta e escondida. Não. Eles se espalharam porque eles não iam ficar lá de peito aberto esperando a morte, mas eles se espalharam, mas não ficaram calados. Eles espalharam, eles se dispersaram, mas espalharam a boa notícia do Evangelho. Sabe, eles espalharam e anunciaram a Cristo. Sabe o que isso me faz pensar? Que eles tinham um propósito. A coisa que dá mais sentido para a nossa vida é ter um propósito. E como discípulos, nós somos chamados a ter um propósito. Não só melhorar a nossa vida, não só termos salvação, não só termos alegria, termos paz, mas também temos um propósito. O que fazer agora? Colocar esse propósito mais do que nunca agora em ação. Mais do que nunca, precisamos anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo. Lógico que nós não podemos convidar as pessoas para vir à igreja, porque nem estamos nos reunindo ainda fisicamente. Mas mais do que nunca, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos anunciar Cristo, nem que seja por meio da tela de um computador, nem que seja através da tela de um celular. Mas precisamos anunciar Cristo às pessoas ao nosso redor. Sabe, nesse isolamento temos duas escolhas a fazer. Ou ficamos egoístas e desconectados, pensando em nossos próprios problemas, e isso não vai te levar para um bom lugar. Talvez no começo ficar ali de uma forma egoísta ou de uma forma confortável em casa pode parecer bom, mas com o tempo isso vai fazer mal para você espiritualmente, porque nós somos chamados a viver em comunhão, e viver em comunhão nos anima, né? Então, ou ficamos egoístas, desconectados, pensando em nossos próprios problemas, ou usamos os recursos que temos para estarmos unidos e espalhemos o Evangelho. Nós temos só essas duas opções. Qual você escolhe? Ficar na boa, em casa, descansando, vivendo, de certa forma, uma certa comodidade, ou nós vamos espalhar o Evangelho? Qual opção você está escolhendo hoje? Sabe, eu sei que há alguns que gostam dessa situação de ficar em casa, né? Eu assisto o culto de manhã pela TV, pela internet. Eu não preciso sair de casa para ter os tempos de discipulado. Eu não preciso sair de casa para estudar a Bíblia com as pessoas. Tá tão gostoso. Só que isso no começo pode parecer bom, mas depois com o tempo, isso vai trazer um efeito colateral espiritualmente falando, que não é bom. Nós precisamos do contato físico um com o outro. Nós precisamos da comunhão um com o outro. Nós precisamos do tete-a-tete um com o outro. Sentir o cheiro um do outro. Mesmo quando o CC já está meio vencido. Mas nós precisamos do contato um com o outro. Quando vencemos o medo e a insegurança e saímos para anunciar Cristo, milagres acontecem. Olha só o que aconteceu quando eles saíram para evangelizar. Apesar da perseguição, apesar de terem matado o líder da igreja, apesar de ter instalado um terror, um medo ali, eles não foram vencidos pelo medo. Eles já haviam aprendido a lição lá com Jesus sobre dominar o medo, sobre dominar a incerteza, a insegurança. E sabe o que eles fizeram? Eles saíram para anunciar a Cristo e a Boa Nova. E nessa época, um deles, chamado Filipe, foi anunciar o Evangelho na Samaria, um dos lugares mais odiados pelos judeus. E muitos milagres aconteceram lá. Sabe, nessa mesma ocasião,
o eunuco etíope foi convertido. Logo em seguida, Saulo foi convertido também. O grande perseguidor, aquele que estava segurando as vestes de Estevão, aquele que estava ali, que estava comandando a perseguição, arrastando os cristãos da casa deles, surrando e entregando à morte. Aquele mesmo Saulo foi abordado por Jesus no caminho de forma milagrosa e se converteu. Talvez você olhasse, se nós estivéssemos naquela época, vivendo naquela época, seria a última pessoa que nós pensaríamos que poderia se converter num cristão. E Deus transformou o coração dele. E ele se tornou um dos maiores evangelistas do primeiro século. Grandes milagres aconteceram, porque esses discípulos tomaram a decisão de sair para anunciar o evangelho. Se focamos em compartilhar nossa fé, usando todos os recursos que temos hoje, vamos ver milagres acontecendo. Sabe, eu queria que você visse nesse vídeo que nós vamos ver agora, o que está acontecendo em nossas igrejas ao redor do mundo. Eu queria que você visse agora, e você pudesse se encorajar e ter fé de que você também pode ser usado para fazer grandes coisas. I'm Mike Tolliver with the Kidogo Good News Minute. We have all been bombarded with bad news recently. Let's take a moment to hear some great news from our family of churches around the world. I had to smile when Ed Anton told me about over in Hampton Roads, Virginia, they've been having drive-in church for the last 5 weeks. Sounds like a blast. Because of the COVID-19 outbreak, Hope Worldwide took up a contribution among our churches, and over $1.7 million has been given by ICOC churches around the world to help people suffering because of the COVID-19 outbreak. In Lima, Peru, in the middle of a strict quarantine, 11 people have come to Christ in the last 6 weeks. In Bangalore, India, 25 people have been baptized and restored in just the last 30 days, the best month they've had in terms of people coming to Christ in 1 month in 2 decades. Lagos, Nigeria saw 26 people baptized and restored in the month of May. Here in San Antonio, we've had 70 people baptized and restored in the last 12 months. In Beirut, Lebanon, Mufid Tomei had the pleasure of baptizing his mom. Mufid has been a disciple now for 23 years. She was baptized in Beirut, Lebanon. Not only that, but shortly afterwards, his niece and nephew were also baptized into Christ. We've had 2 baptisms in our small South Sudan church, and then across all of Indonesia, in the last 10 weeks, 200 people were baptized into Christ in what is the largest Muslim nation on earth. And we're going to close out with a beautiful baptism in Israel recently in the Mediterranean Sea. Let's remember that God is at work and that God continues to work. His light continues to shine bright even in the darkest of times. God bless. Thank you very much. Que notícias animadoras, não é mesmo? Nós já temos visto acontecendo isso também aqui, ao nosso redor, com cristãos ao nosso redor. Como a Carol, que foi batizada, a filha do Denis, a Isabelle, também que foi batizada, vários outros novos irmãos estão conosco agora. Temos amigos estudando a Bíblia, parentes estudando a Bíblia, a conversão de amigos em todas as regiões de São Paulo e do Brasil. Temos visto Deus abençoando e acrescentando pessoas ao reino dele. Você se interessa em querer ser um cristão e fazer parte dessa missão de anunciar o Evangelho? Se você se interessa, deixe seu contato aqui conosco. Se você quer aprender como fazer isso também, como ser uma bênção para as pessoas e como levar bênção para as pessoas, deixe um contato aqui nas mensagens. Nós vamos ligar para você, para estudar a Bíblia com você, para poder ajudar você como fazer isso também. Sabe, há um poder em anunciar a mensagem de Cristo. E a Bíblia, ela transforma. Olha só o que fala em Hebreus 4, versículo 12 a 13, sobre essa transformação que a Bíblia traz para nós. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha só o poder que as Escrituras têm de transformar, de entrar no íntimo dos nossos corações, de revelar nossos pensamentos, de revelar as nossas intenções, de transformar os nossos corações. Sabe, nós temos isso ao nosso alcance. E mais do que isso, Deus nos chamou eu e você, que se você se considera um cristão, a ser os que levam essa mensagem, os que propagam essa mensagem de transformação. Sabe, eu já vi tantas pessoas mudarem por meio dessa mensagem poderosa, pessoas que talvez eu não acreditar, eu com as minhas forças, com a minha maneira de entender as coisas, não acreditava que algumas pessoas poderiam mudar, e depois de ver o poder da palavra de Deus transformando, eu mesmo, a minha vida, foi uma transformação que veio da palavra de Deus. Não por minha força, não pelo meu intelecto, mas pelo poder de Deus através das Escrituras Sagradas. E nós temos isso na nossa mão. Você tem aí na sua mão. E as pessoas estão carentes dessa notícia, dessa boa notícia. E é hora de nós sairmos, anunciar essa mensagem, seja pelo celular, seja pelo notebook, pelos meios que nós temos hoje. Não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. As pessoas estão muito carentes e precisando de Deus. Se ainda há desculpas para não anunciar o Evangelho, chegou a hora de nós vencermos essas desculpas. Se você está ainda colocando obstáculos, com desculpas, eu queria chamar você a vencer essas desculpas hoje. A sair para anunciar. Saia hoje, liga para alguns amigos seus. Se você não pode sair ainda por causa da pandemia, liga para alguém. Marca um estudo bíblico por meio das mensagens. Mas vamos vencer a inércia. E agora? O que vamos fazer? E agora? Vamos ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem? Ou vamos anunciar o Evangelho e ver os milagres que Deus pode fazer por meio da palavra dEle? Compartilhe a sua fé. Estude a Bíblia com seus amigos e vamos ver os milagres que Deus fará. Como eu disse aqui hoje, nesse texto que nós estudamos, os discípulos não se acovardaram, aprenderam a lição de vencer o medo, aprenderam a lição de vencer as dúvidas e as incertezas e saíram para evangelizar. Apesar de uma forte perseguição que veio sobre eles se espalharam, perderam por algum momento o privilégio de estar juntos, mas onde eles foram anunciar a mensagem. Nós vimos aqui o exemplo de Filipe, que anunciou a mensagem para o eunuco, de como a igreja se espalhou. Se você ler o capítulo 8 de Atos, você vai ver como a igreja se espalhou e se espalhou pelo território conhecido daquele mundo da época, por causa de homens e mulheres que não ficaram com os braços cruzados. Saíram para anunciar o Evangelho, com todas as limitações que eles tinham, com todas as imperfeições que eles tinham, eles saíram para anunciar o Evangelho, a boa nova do Evangelho, e grandes milagres aconteceram. E é isso que acontece quando nós anunciamos as boas novas do Evangelho. Os milagres acontecem. Eu quero convidar você a fazer parte desse exército de propagar as boas novas do Evangelho. Então, que nós possamos não ficar esperando as coisas acontecerem, que nós possamos agora, a partir de agora, mais do que nunca, anunciar as boas novas do Evangelho, usar a nossa vida para que bênçãos sejam levadas às pessoas e ver as transformações que vão acontecer por causa da palavra de Deus sendo usada na vida das pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa série de mensagens possa ter ajudado você a vencer seu medo, as inseguranças, as incertezas e a sairmos em ação para anunciar o Evangelho. E para você que está aqui conhecendo, querendo se aproximar mais de Deus, vença o seu medo, a sua insegurança e queira conhecer o Evangelho. Só assim você vai poder ter as transformações que o Evangelho pode fazer na sua vida e também depois ser um anunciador do Evangelho para outras pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe a todos. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus,
porque o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos dá todas as condições para vencer o medo, vencer as inseguranças, vencermos, Pai, as nossas debilidades, a não ser paralisados pelo medo e mais do que nunca, sairmos para evangelizar, sairmos para propagar o Evangelho e ver os milagres que a Tua Palavra pode produzir na vida das pessoas. A minha oração é que nós não vamos nos entregar ao comodismo, que nós não vamos nos entregar à paralisia, que nós vamos sair, Pai, com fé, para que a Tua Palavra seja pregada e muitos se convertam ao Senhor. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso culto hoje e que tenha animado vocês de alguma forma. Meu nome é Isabelle, eu tenho 17 anos, sou filha do Márcio e da Suzana e atualmente faço parte dos universitários. Bom, hoje eu vim contar só um pouquinho da minha história para vocês. E antes de juntarmos tudo, eu fazia parte do setor de Guaianazes, então foi bem difícil para mim fazer essa junção. Eu achava que não ia dar muito certo, que eu ia ficar sem amigos, mas bem pelo contrário, eu fiz muitas amizades que me ajudaram muito no meu crescimento com Deus e foi bem divertido. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fui convidada a estudar a Bíblia pela primeira vez e eu aceitei. Só que eu não estudei por muito tempo porque aconteceram algumas coisas dentro do estudo e eu tive que parar. Só que isso me deixou bem chateada porque eu estava muito animada com os estudos. Só que eu deixei isso crescer muito dentro de mim e acabou se tornando uma bola de neve. Então eu me afastei de Deus e me afastei das pessoas que me faziam bem, que eram as pessoas do reino. Então eu comecei a me sentir cada vez mais sozinha, sentir que eu não podia contar com mais ninguém e que Deus nem me ouvia. E isso foi bem ruim, eu ficava cada vez mais triste. Algumas vezes eu até chorava por me sentir tão sozinha. E quando foi ano passado, eu comecei a sentir um pouquinho mais animada e eu ainda fazia parte dos jovens, então decidi participar de algumas programações que eles faziam e até que foi me ajudando. Eu comecei a me sentir mais próxima de Deus e mais próxima de algumas pessoas, então decidi continuar participando das coisas. E quando foi esse ano, em fevereiro, eu pedi para ter um tempo com a Samara para resolver algumas coisas e ela me chamou para estudar a Bíblia de novo. Então eu aceitei, porque eu pensei, por que não, né? Então eu voltei a estudar a Bíblia e durante 3 meses eu fiquei estudando e foram os melhores 3 meses da minha vida. Porque além de crescer com Deus, que já é uma coisa incrível, né? Você conhecer cada vez mais de Deus, eu me senti muito, muito mais amada. Eu senti que eu podia contar com as pessoas, sabe? Que não era só porque tinha acontecido uma coisa lá atrás que eu não podia mais ficar próxima de Deus ou próxima das pessoas da igreja. Então isso foi muito bom pra mim. Eu cresci demais com Deus. E agora eu tenho 4 meses de batizada, que também foram os melhores 4 meses da minha vida. Eu posso até ter dado um pouquinho de trabalho nos estudos, ou um pouquinho antes, posso ter dado um pouquinho de prejuízo aí pros meus pais e pras meninas que estudaram comigo. Mas olha, foi muito bom, foi muito incrível pra mim. Hoje eu tenho um relacionamento incrível com Deus e com as pessoas da igreja. Agora, né, eu quero muito ajudar as meninas que estão estudando a Bíblia. Eu tenho muitos planos pra elas, eu sempre tento estar próxima delas. Eu agora estou num processo de aprender a evangelizar. Tá sendo um pouquinho difícil, mas é muito incrível você ver pessoas novas estudando a Bíblia, você ver pessoas conhecendo mais de Deus através de você. Então isso é muito gratificante. E também tenho planos para os universitários, né? Como eu entrei agora, eu quero muito ajudar em algumas coisas. E se Deus quiser, vai dar certo. Então, eu só queria animar vocês a não desistir quando parecer que mais ninguém se importa com vocês ou que Deus não ouve mais vocês. Não desistam, tá? Porque Deus sempre vai estar ali pra você. E as pessoas da igreja são incríveis, são pessoas maravilhosas, é a minha nova família. É muito bom estar aqui. Eu amo muito tudo isso e às vezes eu até penso por que eu não fiz antes.
porque é realmente muito bom. Agora eu me sinto completa, eu sinto que eu tenho pessoas de verdade do meu lado e é tudo muito incrível. É isso que eu queria falar e muito obrigada. Beijos!